Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Zukit, iniciando para vocês mais um vídeo, assim mesmo, hoje, quinta-feira, dia 21 do mês de março do ano 2019, 19 dias. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é mais um daqueles assuntos que eu encho o meu canal aqui para falar, que é de reflexão. Mas é um vídeo que promete ser bem polêmico, né? Vai dividir opiniões, né? E muitos vão acabar concordando comigo, mas também muitos vão acabar discordando. A questão é sobre professores, isso mesmo, né? Bom, por que eu estou tocando nesse assunto? Não tem nada a ver com aquela questão que aconteceu em Suzano, praticamente através de um estudo que saiu, que 70% dos professores ou 80% dos professores já sofreram agressão física verbal. Beleza, o que eu quero dizer? Não vou falar sobre isso, né? Dos professores sofrerem agressões. Vou falar o que a mídia oculta e vou falar realmente o que acontece em salas de aula, que a mídia não fala, né? Que a mídia simplesmente oculta, o povo faz de conta que não existe isso, né? Eu já posso falar com muita propriedade, porque o que eu vou falar aqui já aconteceu comigo. Eu posso falar porque já aconteceu comigo, tá? É o seguinte, sobre a questão que os professores, a questão de professores maltratar alunos. Isso é uma coisa muito constante, só que é pouco discutida e ninguém toca nesse assunto, né? Eu vou falar isso com propriedade porque eu já sofri, digamos, maus tratos e perseguições por professores, então eu sei muito bem isso, só que você não vai ver a mídia falar, né, dos alunos que sofrem bullying, perseguição e maus tratos por professores. Né? A mídia ele garmoniza um lado. Você já reparou que a mídia ela só fala da vítima de um lado, ela não fala que o outro lado tem vítima, né? Então, o que acontece? A mídia quer santificar todos os professores, a mídia quer considerar que todos os professores são santos imaculados e todos os alunos são demônios. E não é bem assim que funciona, né? Glória a Deus. Não é assim, né? E também não é todos os professores que são ruins, né? É que o que acontece? Há um aumento, sim, de agressões físicas ou agressões verbais de professores com alunos, né? Eu já presenciei alunos xingando professora xingar aluno de vagabundo, né? Eu já presenciei pessoas insinuando que alunos é marginal. Eu já vi professores fazendo coisas do arco da velha e nunca vi a mídia, a imprensa tocar nesse assunto, né? Então a mídia, o que acontece? A mídia quer marginalizar o aluno, que é o aluno que o aluno da escola, cara. Olha uma coisa curiosa, cara. O aluno que é maltratado pelo professor é o que pode virar um repórter em breve, né? São coisas que não dá. E há muita glamorização a profissão de professor na mídia. Desculpem a nossa falha. Existe muita glamorização na mídia, a questão do professor, que a sociedade bota o professor num status que não é para colocar. Claro, o professor, a gente sabe sim a dificuldade que o professor tem para trabalhar, para poder ter material, para poder trazer uma sala de aula para eles. A gente sabe a dificuldade, né? Eu não estou aqui desfazendo dos professores bons, né? Graças a Deus eu tive muitos professores bons. A questão aqui é o dos péssimos professores, dos professores horríveis, dos professores ruins, dos professores que maltratam seus alunos, entendeu? Professores que perseguem, professores que rasgam a matéria do trabalho do aluno na sua frente, te humilha, né? Te julga por classe social, né? Ou seja, esses péssimos profissionais que a imprensa não fala. Aí cria um espiral na cabeça do povo que o professor é maltratado. Não é bem assim, né? Já conheço casos de escolas que tem alunos que,
torce para não ter aquele professor como determinado, como professor do sua equipe de professorado, para não ter problema. Né? Eu estou falando isso porque eu já tive problemas. Eu, Nilson Alves, já fui perseguido por uma professora há exatamente 25 anos atrás, deixa eu ver onde foi mesmo, foi no segundo ano, que seria a segunda série, né? Eu tô falando isso, né, por propriedade, né? Tô falando de propriedade, porque eu tinha uma professora que me xingava de tudo quanto é coisa, a pessoa me odiava do nada, e eu não fazia nada de errado, e eu tinha noção que eu estava fazendo certo e errado, né? Naquela época eu sabia que quando eu aprontava fazia coisa errada e quando eu fazia a coisa certa. Naquela época eu não fazia nada errado. Eu era perseguido. E o pior é que essa professora no ano seguinte galgou o cargo de coordenadora. E ela não era nada daquele colégio, uma coisa que me deixava muito pistola. E ela me xingava de débil mental, ordenava os alunos me dar soco nas costas, rasgarem trabalhos, né? Ela manipulava a nota, era um inferno. E aí fala que o professor é um santo. Vamos parar com isso. O aluno está errado, o professor tem que fazer tudo, então o professor pode te humilhar, pode xingar de uma deficiência que você não tem, que é comprovado que você não tem, né? O professor pode te xingar e tá certo. Não tá certo não, isso está errado. E por aí a gente vê várias situações aí que a mídia oculta. Já teve casos que eu descobri em escolas até perto de casa, que o professor xingou alguns alunos de criminosos. E assim me insinuaram que alguns alunos eram de um tráfico de drogas. Só porque eles eram negros. Isso é verdade. Né? Então acontece tanta coisa absurda na periferia, nas escolas, que os professores falam tanta merda, que a mídia não cria uma narrativa que os professores são santos. E aí a gente tem que entender uma coisa. Por que será que acontecem algumas agressões com professores? Porque as agressões, na minha opinião, não é gratuita. O professor não leva um soco na cara de graça. Temos que entender isso, né? Vamos refletir. Às vezes o professor não sofre a agressão de graça. Não. Porque o professor que está tentando segurar a sala de aula, o aluno bateu nela do nada. Não é assim que funciona, não é assim que as coisas funcionam. Eu estudei escolas públicas, eu sei como funciona, eu já fui maltratado por professor, então eu sei como é que é isso, né? Claro que tem casos que é uma violência gratuita, agressão física gratuita, sim, mas a gente tem que ver o outro lado. É que a imprensa, a mídia não deixa você pensar. A mídia, por exemplo, com a questão do racismo. Tá, racismo contra os negros. Tá, tudo bem, sabe que tem racismo contra o negro, mas existe racismo contra branco. Eu já sofri racismo por ser branco. Em periferia, tá? Já vou deixar bem claro. E fala que não existe racismo contra branco, né? Vem babaca falar que isso não existe. Existe. Só que a mídia não trabalha nisso. Violência contra a mulher. Tá certo falar da violência contra a mulher, mas existe também a violência doméstica que o homem sofre. Não pela mulher, mas talvez por uma outra pessoa que mora junto com ele. A mídia não fala isso, que às vezes o homem pode sofrer uma violência doméstica. E aí, cadê a imprensa para falar dos outros lados, né? A mídia só fala de um lado, a mídia só dá cartaz com um lado e manipula a sua mente colocando um espiral na sua cabeça, uma hipnose na sua cabeça que só tem uma coisa só, né? Que o professor é um santo imaculado, que é maltratado na escola, mas não fala que os professores, muitos professores, maltratam o aluno verbalmente e psicologicamente. Por isso que eu falo que a profissão de professor, eu sempre pensei isso, é uma profissão igual de médico, né? Não é para qualquer um ter e é uma dádiva, tem que ser uma dádiva. Por quê? Porque você vai mexer com vidas humanas. E vidas de menor, pessoas estão começando a vida ali, tá? Então você tem que, o professor tem que ter uma noção que qualquer coisa que ele for fazer, ele pode prejudicar o futuro da criança, né? Pode prejudicar o psicológico da criança. Então tem que tomar muito cuidado, né? Glória a Deus, muito cuidado. O professor tem que tomar muito cuidado, tem que tomar cuidado com como que vai abordar
o aluno como vai abordar a dificuldade, né? Ser professor não é fácil, mas também não pode ser chucro, não pode ser ignorante, não pode ser professor que age igual agiam nos anos 60, nos anos 70, com brutalidade. O professor tem que ser doce. Claro, se o momento for periquitante, tem que ser igual, tem que partir para cima, não tem outro jeito, mas o que tem que prevalecer sempre o jeito normal de falar, né? O jeito normal de falar. É um conselho que eu dou, né, para todos os professores. É uma coisa pra gente, uma bola que eu estou levantando aqui para a gente raciocinar que não é só professor que é maltratado nas escolas, né? Os alunos também são maltratados por professor, até mesmo por diretor, né? Então a gente tem que entender isso, que a escola ela tem que ser um lugar bom, não para os professores, não só para professores, para o aluno, para todos, né? É assim que a gente constrói um país novo. Só que a narrativa da mídia, né, que está muitos anos manipulando, chupando o seu cérebro, vai fazer você não pensar bem, né? Por isso que o meu canal aqui, eu criei uma forma de alternativa, de criar assuntos diferentes para criar uma alternativa, para você sair um pouco dessa mesmice que a Rede Globo e os outros canais te põem para você pensar. Bom, pessoal, que Deus esteja no coração e fui.